Calma aí um segundinho, a hora que puder. Aí, pode Tá, começar. então tá jóia. Bom, gente, então boa noite. Eu vou agradecer o convite da Mariana, né, para dar essas aulas de revisões para vocês. Eu acho que é uma parte importante também do curso, né, de que a gente tem que preparar os alunos para resolver as questões das provas de residência, né? Então, como vocês têm visto, tem caído muita imagem, principalmente de tomografia, né, em vários setores da medicina, né, em cirurgia, em pediatria, em clínica, enfim. Então, assim, se espera que vocês saibam, né, tenham um conhecimento meio básico de imagem, né? Então, acho que, assim, até uma boa oportunidade para vocês, né, que tem um internato mais diferenciado e que tem bastante contato, né, com os exames de imagem. Então, assim, vou falar um pouquinho sobre tudo, com o intuito de que ajude vocês, assim, principalmente a resolver essas questões de prova, né? Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida durante a apresentação, daí vocês podem interromper. Eu vou intercalar imagens, né, que são bem patognomônicas, imagens que vocês têm que saber conhecer, com questões que propriamente caíram em prova. Evidentemente, só com a informação da imagem, não vai ser 100% do que vocês vão precisar para resolver a questão, mas entendendo a imagem e sabendo destrinchar ali o que ela está te mostrando, vai ajudar demais vocês a poderem chegar à resposta certa. Então, aquela dica, assim, sempre, né, de questão de prova, raciocinar sempre pelo mais lógico e mais simples, né? Nunca fazer um raciocínio muito rebuscado ou tentar dar alguma volta muito grande, porque normalmente essas questões se espera, né, que vocês deem uma resposta bem lógica e coerente. Muitas das questões que eu vou trazer são de provas da USP, né? E lá tem que lembrar que muitas vezes a resposta, né, vai ser no sentido assim, de dizer, por exemplo, que a situação está normal e que vocês têm que encerrar a investigação ou a conduta ali com o mínimo de intervenção possível, tá? Então, sempre um raciocínio assim bem simples e bem lógico. Claro que não é meu intuito, mas em alguns aspectos eu vou discutir algumas coisas de clínica com vocês, né? Embora não seja um especialista nisso, mas para poder, né, explicar por que tal a alternativa está correta ou não. Tá? Então, assim, vamos fazer o mais dinâmico possível, né? Qualquer dúvida, vocês já interrompam, porque eu também imagino que vocês não estão com muito tempo para ficar revendo essas coisas depois, né? Então, o intuito é reter as informações aqui na aula mesmo, tá? Então, o tópico de hoje vai ser neuro. Como são 200 slides, eu até propus para a Mariana, se vocês concordarem, a gente dividir em 4 partes, para não ficar muito maçante. Tá? Então, vamos começar. E outro detalhe também, que normalmente, se a questão mostrar 3 sequenciazinhas de imagem, né, nenhuma delas vai estar ali inútil. Né? Então, alguma coisa cada uma das imagens selecionadas na questão quer dizer, certo? Então, começando. Aqui é uma questão clássica que vocês têm que saber identificar e, eventualmente, pode cair em questão de prova. Então, para começar, aqui nós temos, né? Hoje vai ser... Professor, só um segundo, rapidinho. Oi. Aperta em ocultar ali, tá vendo essa Tá. notificaçãozinha? Aí, perfeito. Eu vou Então, mutar aqui. Tchau. hoje vai ser só, então, neuro, tá? Então, vamos lá. Aqui vendo essa janela, né, de crânio para parênquima cerebral, vocês têm uma tomografia. Então, essa é uma imagem que cai bastante em prova, né? Então, se vocês virem nessa janela uma coleção hiperdensa em aspecto de lente biconvexa, conforme vocês podem ver aqui, vocês sabem que estão diante de um hematoma epidural, que normalmente ocorre em que contexto? Traumatismo
e traumatismo com fratura do osso. Então, aqui na imagem esquerda, vocês veem que a gente tem essa fratura linear no osso frontal, certo? Mecanismo de formação dos hematomas epidurais. Então, normalmente é lesão de ramos da artéria meníngea média, quando forem esses hematomas epidurais anteriores. E mais posteriores pode ser rotura de seio venoso dural, diretamente do seio, conforme a gente vai ver em questão adiante. Um outro aspecto importante quando vocês virem um hematoma epidural é olhar se as estruturas da linha média estão centradas, se não tem desvios e se não tem hidrocefalia, porque isso vai denotar que é uma situação muito mais grave quando há algum efeito expansivo significativo ou desvio de estrutura de linha média ou herniação de parênquima cerebral. Então, são coisas que às vezes vocês também têm que reconhecer na imagem para estimar a gravidade do referido paciente, certo? Aqui, um caso que já caiu em prova de residência, tá? Foi até uma questão minha, inclusive com essas 3 imagens. Então, indo novamente pelo mais simples, vamos na janela de crânio. Então, o que a gente está vendo aqui? Um hematoma em formato de lente biconvexa, portanto, um hematoma epi ou extradural, que é o que fica entre a dura mater, a meninge mais externa e o osso, certo? Então, aqui a gente tem um hematoma epi ou extradural, aqui o componente inferior do hematoma. O que essa imagem mais inferior está me mostrando? Que não existe espaço licórico aqui entre o bulbo e o cerebelo, certo? Então, está obliterado esse espaço aqui, indicando haver herniação das tonsilas cerebelares, certo? Olhando essa imagem mais da direita, o que a gente vê também? Hidrocefalia. Então, vejam, né, um achado que também vocês têm que saber identificar. Vejam como o cono temporal dos ventrículos laterais estão proeminentes. Então, esse indivíduo tem uma hidrocefalia, certo? E qual foi o mecanismo? Então, a janela óssea está explicando, né? Existe uma fratura linear aqui na porção escamosa do osso occipital. Nesse caso, leva à lesão do seio transverso, que é um seio de drenagem venosa que fica aqui onde eu estou colocando a seta, e a formação dessa coleção. É uma situação de extrema gravidade, né? Quer dizer, ele está com herniação de tonsila, está com hidrocefalia, e é um hematoma que precisa de pronta evacuação, certo? Agora, passando para um outro hematoma que é até mais comum que o epidural, que é o hematoma subdural. O hematoma subdural ele tem formato em crescente, ele ultrapassa as linhas de sutura, portanto, ele é mais extenso no eixo antero-posterior, certo? Quando bem recente, ele é branco. Então, quando vocês irem uma coleção bem branca e que não é contraste, né? Em qualquer exame de tomografia de qualquer parte do corpo, uma das coisas a de se pensar é que aquele conteúdo é um conteúdo sanguíneo, hemático, agudo, certo? Nesse caso, então, vocês veem que é uma coleção volumosa e aqui desvio de estrutura da linha média, olhem como o septo pelúcido está desviado, e uma importante hidrocefalia contralateral. Nesse caso, B e C, a gente vai mostrando a involução de hematomas subdurais. Então, vejam, aqui forma nível hematócrito. Então, esse é o subagudo precoce. Aqui vejam que ele é da mesma cor que o córtex, até é difícil de perceber aqui, só que evidentemente a gente vê pelo efeito de massa, pelo desvio do septo pelúcido, né? Teria que estar na linha média e está completamente desviado.
Então, aqui a gente tem um subagudo tardio. E aqui a gente tem um hematoma subdural crônico, que tem uma cor semelhante ao do líquor. Em contextualização clínica, duas situações às quais os hematomas subdurais estão relacionadas, que caem bastante em prova. Uma delas é da criança vítima de maus tratos, né? Então, vocês têm que saber essa associação para suspeitar, né? Se aparecer uma criança com hematoma subdural, principalmente se for hematoma subdural bilateral e hematomas em diferentes idades, né? Por exemplo, se coexistir uma coleção mais aguda e uma mais crônica ou subaguda, né? Então, hematoma subdural em diferentes momentos, criança possivelmente foi vítima de maus tratos. Também quando houver hemorragia subaracnoide de convexidade, tá? Então, pensar, né, em maus tratos. E a outra contextualização clínica é no indivíduo muito idoso. Então, às vezes, aquele vozinho de 80 anos, que até então ia bem, rígido, tinha pleno controle das funções executivas, não tinha nenhum transtorno, e de uns 5 dias para cá, os familiares notaram que ele está mais estranho, mudou o comportamento. Então, uma mudança de comportamento abrupta, né, num idoso, tem que pensar também nessa possibilidade de um hematoma subdural como a causa daquela alteração de comportamento ou quadro demencial mais agudo. Tá? Então, é uma situação que tem que pedir tomografia e às vezes vocês podem se deparar com uma hemorragia subdural, mesmo sem uma história evidente de trauma nesses indivíduos mais idosos. Então, questão da USP de 2020, para a gente pensar um pouquinho. Então, uma criança que chegou lá no pronto atendimento, a mãe falou que caiu do berço e machucou, daí várias escoriações em diferentes partes do corpo, né? E daí a mãe conta uma história aí de episódios prolongados de choro, irritabilidade desde o nascimento, vocês veem que já é uma criança maior, e daí foi solicitada uma tomografia. Então, qual das imagens é mais compatível com o quadro? Então, com toda essa história, né, nesse caso, a gente está pensando no quê? Que a criança foi vítima de maus tratos. Então, qual dessas 4 imagens seria mais compatível? Bom, aqui a gente tem um clássico hematoma epidural, que, a rigor, não é uma coleção, uma lesão relacionada a maus tratos. Na alternativa B, vejam, eu tenho uma coleção subdural aqui à direita, com componentes um pouco mais densos, certo? E à esquerda, o que eu mostrei para vocês, que seria aquela coleção subdural numa fase mais subaguda tardia. Opa, então tem coleções subdurais em diferentes estágios, e aqui, ainda por cima, uma hemorragia subaracnoide na convexidade. Então, fácil, né? Aqui os examinadores foram bonzinhos, porque deram um quadro bem de tomografia bem típico. Então, certamente aqui alternativa B. Na C, nós temos o quê? Um quadro de uma hidrocefalia hipertensiva, tá? Então, como eu sei que é uma hidrocefalia hipertensiva, um ventrículo super grande e não vejo sulco, tá? Então, com certeza tem alguma lesão causando obstrução inferiormente, né, a passagem do líquor. Então, isso daí poderia ocorrer, por exemplo, num quadro de um tumor de fossa posterior na infância, né, levando a essa hidrocefalia obstrutiva supratentorial. E aqui na imagem D, alguém quer comentar alguma alteração do que está errado? Então, vejam, aqui a gente tem uma lesão expansiva mediana no verme cerebelar. Eu comentei com vocês sobre isso no terceiro ano, tá?
que é na parte de tumores. Tumor, desmelinização, em geral, é muito difícil de cair em prova de residência, mas trauma, infecção e a parte vascular, vocês têm que mais ou menos dominar as principais imagens, tá? Então, aqui está ilustrando um tumor numa criança, na linha média, no verme cerebelar, tá? É um estudo pós-contraste, o tumor capta intensamente. Então, aqui é um caso de um meduloblastoma, certo? Mas eles só estavam realmente, né, ilustrando, evidentemente, que não seria essa a alternativa correta, certo? Bom, passando para uma outra lesão que a gente vê muito no contexto de trauma, uma das mais frequentes e que também se associa aos hematomas subdurais, que é a hemorragia subaracnoide. Então, qual que é o aspecto mais comum da hemorragia subaracnoide? É esta hiperdensidade que vai delineando os sulcos cerebrais. Estão vendo? Então, aqui na convexidade, essa hiperdensidade, vejam que é uma fase sem contraste. Nas hemorragias subaracnoides, o sangue pode estar na fissura, como aqui no caso na fissura silviana esquerda, e também dentro dos ventrículos. Também, hemorragia intraventricular pode ser uma manifestação de hemorragia subaracnoide. Causa principal, se mostrarem uma imagem dessas para vocês, é trauma. Se for fora do contexto de trauma, a causa principal da ocorrência do aparecimento da hemorragia subaracnoide é considerar que o paciente teve uma rotura de um aneurisma. Daí, qual que seria a conduta mais correta? Num pronto-socorro, né, indicar um estudo de angiotomo fase arterial, certo? Novamente, prova da USP. Então, vocês vejam, pelas imagens que eu já mostrei para vocês no terceiro ano, são questões que para vocês são simples, né? Então, vejam, o paciente que teve um trauma, aqui precisa identificar quais que são as hemorragias ou as alterações que se observam, né? Então, vejam, aqui o que nós temos? Essas hemorragias mais superficiais, próximas do córtex na região adjacente ao osso, que são contusões. Porém, observem que há hemorragias mais internas, como essa daqui, em transição córtico-subcortical. Normalmente são hemorragias que são menores do que 1 centímetro, esses focos arredondados que podem ocorrer na transição córtico-subcortical ou no corpo caloso ou nos pedúnculos cerebelares, que são as das lesões axonais traumáticas. Além disso, esse paciente, então, evidentemente, vocês veem aqui que tem sangramento intraventricular, certo? E aqui um hematoma nos núcleos da base, então, hemorragia profunda que pode estar, hematoma que pode estar associada a traumas de grande impacto. Vejam ainda que existe um hematoma de partes moles para corroborar que realmente se trata de um indivíduo que teve um trauma crânioencefálico bem grave e de bastante alto impacto. Estão vendo aqui? Então, esse hematoma do scalp. Então, quais são os achados que esse paciente tem? Hemorragia parenquimatosa, que seria esse hematoma. Hemorragia intraventricular, sim, né? Então, vejam nos cornos posteriores, no terceiro ventrículo, no cono frontal. E lesão axonal, até eles escreveram difusa, que atualmente a gente prefere chamar de lesão axonal traumática. Sim, que são essas lesões em transição córtico-subcortical. Então, essa é a alternativa correta. Alternativa B, hemorragia extradural? Não, a gente não está vendo aqui nenhum hematoma em formato de lente biconvexa. Então, já pode excluir essa alternativa. Aneurisma cerebral roto com hemorragia parenquimatosa e meníngea?
Por que que não seria? Porque no aneurisma roto, o principal achado seria de hemorragia subaracnoide, que não é o que a gente está vendo. Além disso, no aneurisma roto, o paciente não teria esse aumento das partes moles do scalp, certo? Então, isso é próprio de um traumatismo crânioencefálico severo. E metástases cerebrais com efeito de massa? Não, porque as metástases são difusas, né, córticos subcorticais e, novamente, teria um importante edema vasogênico, na maioria das vezes, né, que a gente não está vendo aqui, e, novamente, não teria um aumento de partes moles do scalp. Então, vejam, só conseguindo destrinchar uma tomografia com achados até relativamente simples, né, vocês conseguem facilmente chegar à resposta correta. Então, só para comentar um pouquinho, né, se usa bastante a escala de Fischer para hemorragia subaracnoide, tá? Então, a grau 1 é aquela que não se detecta por meio de imagem. A grau 2, ou uma hemorragia subaracnoide em geral difusa, mas de uma espessura muito fina, menor do que 1 milímetro, aquela camada sanguínea. A grau 3, coágulos localizados, ou as que têm mais do que 1 milímetro, sem hemorragia intraventricular. Essas são consideradas as mais preocupantes, porque o risco de vasoespasmo é 37%. E a grau 4 é difusa ou hemorragia intracraniana ou intraventricular. Nesses casos, daí o risco de vasoespasmo é um pouco menor do que no grau 3. Então, olhando, por exemplo, aqui, né, vejam, a gente tem uma hiperdensidade, que é sangue, nas fissuras silvianas, na fossa interpeduncular, nas cisternas em volta do mesencéfalo. Vejam que a camada de sangue é facilmente bem maior do que 1 milímetro e não tem nem hemorragia intracraniana, propriamente, né, intraparenquimatosa. Tá? Então, seria um grau 3 para vocês guardarem uma imagem do grau de Fischer de maior gravidade. Então, apenas hemorragia no espaço subaracnoide, né, que não está aparecendo aqui nada no ventrículo, né, essas áreas hemorrágicas bem confluentes, e também não tem hemorragia intracraniana. Mais risco mais elevado de vasoespasmo, que é a principal complicação, né, que se tem quando o paciente tem hemorragia subaracnoide, tendo em vista que o mecanismo reflexo, quando o paciente tem hemorragia subaracnoide, é haver o vasoespasmo justamente para cessar o sangramento, certo? Então, comentei com vocês, causa principal de hemorragia subaracnoide, às vezes o paciente é trazido inconsciente, né, não vai ter uma história consistente, e vocês vão se deparar com essa imagem tomográfica. Né? Então, a causa principal é a rotura de aneurisma. Bom, aqui lembrar que paciente que tem traumatismo crânioencefálico pode fazer dissecção de artérias, então, ou de carótidas ou de vertebrais, e levando a isquemias secundárias. Tá? Além disso, a dissecção arterial é uma causa frequente de AVC em jovem. Né? Então, às vezes, a gente tem lá um indivíduo mais jovem, entre 30 e 40 anos, que teve um AVC, né, sem ter hipercolesterolemia, sem ter outros fatores de risco, tem que estudar bastante, né? Aí a ressonância da carótida cervical muito boa, porque ela demonstra muito bem a dissecção da carótida. Tá? Só mostrando para vocês, então, algumas imagens de AVC, vejam como, às vezes, a imagem é um pouco mais sutil na fase bem aguda, bem precoce. Então, vai ser essa hipodensidade, correspondendo a um território vascular, aqui no caso, a artéria
artéria cerebral média, que é em torno de 50% dos AVCs, tá, isquêmicos, e com apagamento de sulco aqui. Agora, aqui já está numa fase mais instalada, e além dessa hipodensidade em forma de cunha, que vocês podem perceber aqui, existem também algumas áreas mais hiperdensas, esses branquinhos aqui no córtex, que correspondem à transformação hemorrágica de um infarto originalmente isquêmico. Essas transformações hoje em dia são mais frequentes, por quê? Porque elas são mais frequentes quando se faz, né, a terapêutica trombolítica na fase aguda do AVC. Tá? Então, a gente acaba vendo muito mais AVCs originalmente isquêmicos que têm essas hemorragias como transformação hemorrágica. Normalmente, o período crítico, o período em que essas hemorragias aparecem, é após 3, 4 dias do infarto isquêmico inicial, certo? E aqui só mostrando para vocês uma janela granulada, vocês podem fazer essa janela no PS, que torna uma lesão como essa, que está mais difícil de ver, nessa fase a gente granula e consegue ver bem essa hipodensidade. Então, vejam, córtico subcortical na face lateral do hemisfério cerebral esquerdo, correspondendo ao território, a um dos territórios de irrigação da artéria cerebral média. Lembrando aqui só um pouquinho de anatomia, que às vezes, né, alguma coisa meio básica, pega a área aqui do giro frontal inferior esquerdo, que em 80% das pessoas corresponde à área da expressão da linguagem, né? Então, esse indivíduo pode chegar, uma das clínicas desse AVC é a afasia de expressão, tá? Então, por estar bastante relacionado com essa lesão, né, isquêmica no giro frontal inferior esquerdo, em relação à isquemia no território da artéria cerebral média, e principalmente quando da esquerda, então, uma imagem que vale a pena vocês conhecerem. Um sinal bastante precoce, e diria que um dos mais precoces, quer dizer, se o paciente foi trazido para o pronto-socorro e está muito perto de quando ele teve o AVC, então, um dos sinais que a gente vai procurar é esse aqui. Vejam, sempre procurem identificar o máximo possível de informações. Aqui é uma tomografia sem contraste, certo? Então, o vaso não é para estar branco. E aqui o que acontece? A gente observa que esse segmento proximal da artéria cerebral média do lado esquerdo tem essa hiperdensidade espontânea, certo? Então, essa hiperdensidade luminal nada mais é do que o coágulo, certo? E é um sinal bem precoce, ou mais precoce, do acidente vascular encefálico isquêmico. E aqui a gente vê lá nos raminhos da cerebral média, junto à fissura de Sylvius, também essa bolinha hiperdensa que representa o sinal do vaso hiperdenso. Então, se esse indivíduo aqui, por exemplo, chega para vocês com afasia de expressão, sem estar com o parênquima normal, mas se tem esse sinal aqui apontado pela seta, vocês podem tranquilamente dizer que ele teve um AVC isquêmico, inclusive dependendo, né, dos critérios, se ele é um potencial paciente para tratamento trombolítico, esse tratamento é feito. Então, aqui, novamente, para vocês gravarem sinal hiperdenso da artéria cerebral média, angiotomo. Daí, aqui sim, observem a diferença. Aqui é sem contraste e aqui é com contraste. Sempre se faz a sem contraste antes, gente, para a gente ver, inclusive, o sinal do vaso hiperdenso, para a gente avaliar se não é, por exemplo, um AVC hemorrágico, porque pela clínica a gente sabe o sítio anatômico que foi comprometido, mas não dá para falar se foi um AVC isquêmico ou hemorrágico.
Então, o estudo sem contraste é ideal para dizer se é um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Então, aqui a gente deu o sinal do vaso hiperdenso e aqui a ausência de contrastação na fase, né, na ângio arterial da artéria cerebral média desde o seu segmento proximal. Então, esses são AVCs que tendem a ter, né, que tem um prognóstico bastante ruim. Quanto mais proximal da cerebral média, pior o prognóstico. Aqui foi uma dissecção carotídea em uma criança de 4 anos. Então, vejam, um infarto na região correspondendo à artéria cerebral média. Por quê? Porque a circulação do território da artéria cerebral anterior desse lado é suprida pela artéria comunicante anterior. Então, aspects, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante. Eu acho difícil que cobrem isso em prova, mas só para dar uma pincelada, né? Então, é um score para AVC isquêmico no território da artéria cerebral média. Se o paciente tem um score igual ou menor do que 7, é um preditor de uma evolução desfavorável. E pacientes com score menor do que 8, quer dizer, se o score é menor do que 8, cada região afetada, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão tirando um ponto. Então, se o score for menor do que 8, quer dizer que o AVC é muito extenso. E quanto mais extenso um AVC, pior a resposta à terapêutica trombolítica e normalmente nem se faz. Porque daí o paciente, por exemplo, tem um AVC muito extenso, você vai fazer terapêutica trombolítica, você vai acabar muitas vezes piorando a vida dele, porque inclusive ele tem mais chance, já é um paciente que tem mais chance de transformação hemorrágica. Então, a terapêutica trombolítica, via de regra, para os casos que tem um mismatch lá da penumbra, que isso daí eu acho que eles não devem pedir em prova, e para os AVCs menores, tá? Então, aqui só mostrando para vocês cada uma das regiões, aqui um corte mais baixo. Então, já recapitulando um pouquinho de anatomia, né, tomográfica, vejam, cono frontal, aqui núcleo caudado, cápsula interna, separando aqui lentiforme dos tálamos, terceiro ventrículo aqui, certo? Então, cada região aqui, né, corresponde a um território e algum ramo, né, territorial, e quando vai tendo um acometimento, um envolvimento, por exemplo, se essa região está escura, vai tirando um ponto. Se essa também está, tira 2 pontos, e assim por diante. E aqui, M4, M5 e M6. Então, esses que estão em branco são os territórios, né, o território propriamente de ramos relacionados à artéria cerebral média. Aqui uma imagem que eu acho que um dia pode cair em prova, que é essa hipodensidade córtico-subcortical. Vejam que é difusa, bilateral, e envolve também os núcleos da base. Então, se vocês virem, né, um achado tomográfico desses, primeira hipótese é a encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então, o indivíduo que teve parada, demorou para reanimar, né? Então, nesses casos, comprometimento cortical, comprometimento talâmico, como vocês podem ver aqui, ou seja, as regiões de substância cinzenta, né, que estão bem demonstradas como lesadas aqui, mais escuras, são as que têm maior vulnerabilidade, por ter um metabolismo mais intenso do que as áreas de substância branca, certo? Bom, passando para uma outra questão, para intercalar um pouquinho, né? Então, vamos discutir uma outra questão em neuro, né? Não é tanto a ver com imagem, mas entra um pouquinho. Então, homem de 65 anos, subitamente amaurose de olho esquerdo. Se eu for pensar numa etiologia vascular, qual vaso foi comprometido?
Estão todos tímidos? Ninguém quer falar? Artéria oftálmica esquerda, que é um ramo da carótida esquerda. Então, só lembrar, a via visual, né, gente, ela é ipsilateral, quer dizer, se eu tenho uma lesão vascular da artéria oftálmica esquerda, ramo da carótida esquerda, carótida interna esquerda, né? Então, o indivíduo, né, vai ter uma manifestação do lado esquerdo. Portanto, eu já imagino aqui que o sintoma, o problema dele é da artéria oftálmica esquerda, por sua vez, da artéria carótida interna esquerda. Então, o sintoma foi revertido em poucos minutos, mas voltou a ocorrer horas depois, e na segunda oportunidade durou 2 horas. Ele tem doença arterial periférica e faz uso de antiagregantes plaquetários e estatinas, ou seja, é um indivíduo com uma arteriopatia. Daí, nesses casos, é importante fazer um estudo Doppler de carótida, certo? E evidenciou uma estenose carotídea maior do que 50% bilateralmente, ou seja, uma estenose que, num indivíduo como esse, está indicado fazer um tratamento, né? Porque se não for feita a retirada dessa placa aqui da carótida, está indo para a oftálmica, que é o ramo terminal da carótida, ele possivelmente vai evoluir, né, com uma obstrução mais grave e possivelmente cegueira. Então, vejam como tem uma pegadinha aqui para definir aqui qual que é a conduta. A conduta que mais diminui o risco de acidente vascular cerebral nesse caso, então aí que está a dica da questão. Mais diminui o risco de acidente vascular cerebral. É o quê? É a endarterectomia, tá, gente? Por quê? Porque a angioplastia com stent, ela aumenta até o risco de acidente vascular cerebral. Então, se a gente está pensando em diminuir esse risco, o ideal é fazer endarterectomia, tá? E aqui no caso, se a manifestação é no olho esquerdo, vai ser uma endarterectomia de carótida esquerda, certo? Então, essa que é a resposta. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Bom, vou passar então. Um diagnóstico aqui. Então, vejam, que já caiu também numa prova da USP. Então, vejam, é uma criança de 4 anos que era derivada, vocês vejam aqui a válvula, e que chegou com um quadro neurológico agudo, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Uma hidrocefalia, como eu comentei com vocês, com apagamento de sulcos. Aqui, para vocês compararem, o tamanho de um ventrículo normal de uma criança. Vejam como aqui está grande e dilatado. E vejam como, a despeito da criança ter menos sulcos do que o adulto, a gente vê uns sulcos, ó. Tá? Então, a gente consegue ver. E nesse caso, hipertensivo, não. Então, aqui o que pode ter havido? Né? Alguma obstrução desse catéter de derivação ventricular. Tá? Então, aqui também é uma situação de emergência que vocês têm que saber reconhecer, certo? Uma hemorragia que costuma cair muito em prova, porque é frequente, né? E vocês têm que saber. Então, vejam, ou através de imagem mesmo, ou até às vezes do ponto de vista mais teórico. Então, vejam, é hemorragia nos núcleos da base. Então, um indivíduo de 50 a 60 anos, com hemorragia nos núcleos da base, região aqui profunda. Estão vendo aqui? Então, vamos voltar lá na imagem que tinha, ó. Seria essa região aqui, tá? Essa que é a região de interesse. Aqui, né? Então, apresentou uma área de hemorragia. Nessa topografia, vocês têm que pensar em hemorragia por hipertensão. Então, pode ser aquele hipertenso, que está lá com níveis pressóricos muito altos. Se for indivíduo mais jovem, pode ter feito uso de simpaticomiméticos,
tá? Então, anfetamina, cocaína, êxtase, vocês têm que perguntar, né? E, então, aqui uma causa frequente. Então, a fisiopatogenia, que já caiu em prova, é a rotura dos microaneurismas de Charcot e Bouchard, tá? Então, levando essas hemorragias, os núcleos da base, com inundação ventricular. Secundário não, quer dizer, às vezes pode inundar o ventrículo, principalmente quando pega o tálamo, ou pode ficar só restrita aos núcleos da base. Então, aqui, só mostrando para vocês, depois vocês vão ficar com uma cópia da aula, das possíveis hemorragias hipertensivas. Então, aqui uma tálamo capsular. Vejam que esse paciente tem outras alterações daí isquêmicas, né? Que são as alterações, essas hipodensidades aqui, que denotam aquelas alterações microvasculares isquêmicas crônicas, doença de pequenos vasos, né? Por exemplo, num hipertenso mal controlado. Aqui um local frequente, que é uma hemorragia na ponte, também é um sítio. Então, assim, uma das primeiras hipóteses que a gente faz é hemorragia hipertensiva, e aqui no cerebelo, certo? Então, todos exemplos tomográficos de hemorragias hipertensivas. É fácil de identificar uma hemorragia na tomografia? É, porque normalmente o sangue hiperagudo é branco, certo? Outros exemplos, né? Então, aqui só em ressonância, mas normalmente, se cair imagem, vai mostrar em tomografia mesmo, porque a tomografia vê muito bem as hemorragias. Bom, os aneurismas a gente já comentou um pouco, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um aneurisma cerebral anterior, causando uma hemorragia subaracnoide. Então, quando o aneurisma rompe, ele pode causar hemorragia subaracnoide, né? Aqui mostrando, então, essas reformatações. Os aneurismas são de dois tipos, como vocês lembram, os dos pacientes hipertensos são os saculares, né? São na circulação anterior. E lembrar que a gente tem só firula, para quem quer saber bastante detalhe para a prova, a gente tem ainda os aneurismas fusiformes, que são mais inflamatórios, infecciosos. Então, tem os clássicos aneurismas fusiformes relacionados, por exemplo, a paciente HIV, né? E os aneurismas fusiformes, eles tendem a se concentrar mais na circulação posterior. Qual que é a diferença? No aneurisma sacular, eu vejo um saquinho, né? Um saquinho saindo da parede do vaso. O fusiforme, ele pega a artéria, aquele segmento como um todo, que fica uma dilatação difusa, calibrosa, de um segmento grande da artéria, tá? Aqui, veja, o paciente teve um aneurisma que sangrou e aqui vasoespasmo. Por que se eu visse essa imagem, eu suspeito de vasoespasmo? Porque pegou as duas porções dos hemisférios que são irrigadas por ambas as artérias cerebrais anteriores. Então, se vocês vissem essa alteração, é isquêmica, paramediana, circulação cerebral anterior, território cerebral anterior. Como pegou os dois lados, pensem que ocorreu, né, um vasoespasmo. E daí, para a etiologia de vasoespasmo, uma boa causa seria a rotura de um aneurisma. Indicação, angiotomo, fase arterial. MAV é uma causa que também pode causar hemorragia. Essa semana passada a gente teve um menino no pronto-socorro, talvez vocês devem ter visto, tá? Mas é uma causa menos frequente, eu acredito que vocês não tenham que saber. Oclusão de veia ou seio venoso dural já é um diagnóstico mais importante, mais frequente. Então, vejam, aqui, gente, ó, é tomo sem contraste. Então, mesmo raciocínio para trombose arterial. O trombo venoso agudo, ele é branco. Então, vocês vão ver na sem contraste um branco, um conteúdo branco, por exemplo, aqui no interior de seio sagital superior. Eu acredito que se cair uma trombose venosa, vão pôr no seio sagital superior, porque é o seio que ocorre 50% das tromboses venosas.
Então, às vezes, a gente pode ver alterações parenquimatosas associadas, como nesse caso, estão vendo essa hipodensidade que interdigita aqui o córtex? Então, isso aqui é muito característico de edema vasogênico. E ocorreu por quê? Por bloqueio da drenagem venosa, né? Lembrar quem que é o paciente que faz isso na pediatria, criança desidratada, né? Uma criança com uma infecção, sinusite pode levar a trombose venosa, e adulto, a principal causa é mulher em uso de anticoncepcional oral, certo? Então, pensar, olhar a imagem, ver o que está alterado aqui, o que está errado. Então, tem essa hiperdensidade aqui, que não é normal, que está dentro de um seio venoso dural. Opa, estudo sem contraste, então é um trombo grande, né? Acredito também que se cair isso em prova, vou mostrar um trombo bem exuberante no seio sagital superior. Daí, claro, pode ser confirmado com uma angiovenosa, certo? Aqui mostrando, por que eu mostrei essa imagem? Porque aqui é um território típico. Então, se de repente aparecer para vocês uma imagem de tomografia ou ressonância com lesão nos 2 tálamos e bem grandes, então fiquem atentos. O examinador pode estar querendo que vocês identifiquem uma trombose venosa, uma trombose de veia cerebral interna. Tá? Então, por esse aspecto de comprometer os 2 tálamos, né? Então, é uma das coisas que vocês têm que pensar. Tá? Então, olhem bem se tem comprometimento talâmico bilateral, acho que no contexto de prova de residência, pensar em oclusão de veia ou seio venoso cerebral. Aqui ainda outros exemplos, vejam que ela pode ter uma manifestação hemorrágica, mas subcortical, tá? Então, fica nessa substância branca abaixo do córtex, quando leva ao infarto venoso do parênquima. Aqui, um caso de hemorragia subaracnoide causada por trombose venosa. Vejam, a causa mais comum é a rotura de aneurisma, né? E trombose venosa seria uma causa bem menos frequente para hemorragia subaracnoide, mas temos aqui. Então, saber reconhecer. Vejam a amplitude desses sulcos, estão vendo com líquor preto, normais. Aqui a gente vê sulcos preenchidos, apagados, e aqui um sulco nitidamente com conteúdo hiperdenso. Então, uma hemorragia subaracnoide. E aqui um sinal que vocês vão encontrar em livros, que daí é para fase após contraste, que o trombo, então, ele não opacifica, fica com essa falha de enchimento, fica com essa parte escurecida, né, quando todo o seio teria que se opacificar no estudo após contraste, tá? Então, exemplo de trombose venosa cerebral. É uma urgência neurológica, né? E acho que do ponto de vista prático, é uma questão que é importante vocês saberem reconhecer, tá? E é comum, acho que pode cair em prova. Então, fiquem sempre atentos, se o paciente tem alguma história, antecedente prévio de trombose, se contar ali na história que está usando hormônio estrogênico, que está usando anticoncepcional oral, então são fatores de risco. Bom, aqui só mostrando uma trombose venosa pós-mastoidite numa criança, que inclusive evoluiu com abscesso cerebral. Então, só para lembrar, mastoidite maltratada em criança, causa de trombose venosa. Passando um pouquinho agora para as infecções, né? Não são tantas, mas é importante que vocês vão ver que cai em prova. Cai aqui, cai na USP, cai em todo lugar. Então, se vocês virem essa tomo sem contraste, o que chama a atenção? Vejam que aqui, nas cisternas da base, eu não tenho uma densidade de líquor, eu tenho algo mais branco do que o líquor. E após a administração do contraste venoso, esse conteúdo se opacifica bastante, né? Realça bastante. Então, isso indica o quê? Uma leptomeningite de base. Vejam, não é hemorragia subaracnoide, certo? Essa imagem poderia ser uma hemorragia subaracnoide mais tardia, mas vejam, administrou contraste, esse conteúdo realçou. Então, aqui é um processo infeccioso envolvendo
as meninges da base. Até prova em contrário, gente, esse paciente tem tuberculose e tem leptomeningite tuberculosa, que ocorre em indivíduos imunossuprimidos. Aqui só para mostrar para vocês a anatomia das cisternas normais, então tem que ter líquor, tem que ser escuras, com a cor do líquor. E aqui, no caso, mostrando, então, após contraste, esse realce exuberante nas cisternas. Quando tem realce nas cisternas ou nos sulcos, a gente fala que é realce leptomeníngeo. Se pega essas cisternas aqui, que são anteriores ao tronco, da região supracelular, aqui essas cisternas mais inferiores, sempre pensar em neurotuberculose. Deixa eu só... Então, aqui, mostrando ressonância, às vezes eles podem mostrar ressonância na prova, por quê? Porque o realce na meninge, ele é muito melhor evidenciado em ressonância. Então, assim, se vocês pensarem, o que será que está errado aqui? Vejam, tem uma hidrocefalia, o corno temporal está proeminente, e um realce nas cisternas. Esse branquinho aqui em volta do mesencéfalo é um realce anômalo. Além disso, tem pequenos nódulozinhos captantes. Então, aqui é um exemplo para reforçar. Leptomeningite tuberculosa, pega as cisternas da base, dá hidrocefalia e dá lesão isquêmica bilateral nos núcleos da base. Por quê? Compromete o território das artérias lentículo-estriadas que passam, saem nessa região. Então, elas costumam ter alterações isquêmicas. Daí, novamente, se eu vir uma imagem dessa, e o que é essa sequência? Difusão. Acho que vale a pena reconhecer, tá? Uma sequência que o líquor fica preto e pode aparecer alguma coisa bem brilhante. Então, no caso, o que é brilhante é, por exemplo, um AVC agudo, que restringe a difusão. Então, se vocês virem lesão nos núcleos da base, quer dizer, comprometimento de artérias lentículo-estriadas. Bilaterais, pensar, olhar se não tem realce cisternal, se não é um paciente com leptomeningite tuberculosa. Aqui é uma leptomeningite por paracoco. Caiu uma questão dessa que eu vou mostrar para vocês, é que eu não consegui botar a questão bonitinha. Então, vejam, um conteúdo denso aqui nas fissuras e que realça também. Então, novamente, tem que colher líquor, nesse caso, para definir etiologia. Claro que tuberculose seria a etiologia mais frequente, mas aqui foi por paracoco. Tá? A cripto é uma meningite que se pode ver em paciente imunossuprimido, então é frequente, também às vezes faz diagnóstico diferencial com a meningite por TB. Uma das dicas para cripto que vai falar no enunciado é o quê? Aumento da pressão de abertura, né? Então, por isso, quando vocês forem R1s da clínica, se a suspeita é cripto, não se esqueçam que vocês têm que medir a pressão de abertura quando vocês forem coletar o líquor, tá? Que é uma das coisas que ajuda a pensar em cripto. Aqui, então, ó, realce em sulco. Vejam, é um T1 de ressonância pós-contraste. Então, captação de contraste, realce na leptomeninge é uma meningite, né? E uma das causas, num paciente imunossuprimido, pode ser cripto. Uma imagem mais sugestiva de cripto, e, aliás, bem mais sugestiva de cripto, são lesões bolhosas nos núcleos da base. Então, não se esqueçam, né? O conteúdo mucoide da cripto nos espaços perivasculares dessas regiões dos núcleos da base forma essas lesões de aspecto multicístico, principalmente isso aqui. Então, lesões de aspecto multicístico, principalmente aqui nos núcleos da base, nessas regiões mais centrais, pensar em criptococose, tá? Então, é uma imagem que é meio patognomônica, tá? Se vocês virem esses cistos meio amorfos aqui,
né? Tem que, primeira coisa a pensar, a gente praticamente exclui, por exemplo, por que não é NCC? Porque na neurocisticercose são cistos regulares, redondinhos. Aqui não, é o preenchimento do espaço perivascular. Então, ficam esses cistos meio amorfos que vão se amoldando aos espaços perivasculares na região. Encefalite herpética, caiu já em prova da USP imagem. Então, ressonância axial. O que está errado aqui? É o que está branco. Tá? Bilateral, então, pegando aqui amígdala e hipocampo. No corte coronal, T2 também. O que está errado aqui? Esse brilho nos hipocampos. Esse brilho nos hipocampos. Então, encefalite que pega lobo temporal bilateral, até prova em contrário, é encefalite por herpes tipo 1, que é a encefalite viral mais comum e que se espera que vocês saibam reconhecer, tá? Muitas vezes a tomo, na grande maioria das vezes, não demonstra alteração, só demonstra, inclusive, apenas nos casos mais graves, tá? Então, se vocês não têm como fazer a ressonância, se tem essa hipótese, tem que tratar com a ciclovir. E se tem como fazer a ressonância, melhor tratar, e daí se espera lesões em lobos temporais para fechar o diagnóstico, principalmente nas regiões mesiais, como amígdalas e hipocampos, tá? Então, uma causa de encefalite aguda extremamente comum no nosso meio, em paciente jovem, então vocês têm que saber reconhecer na imagem. Toxoplasmose, né? Vocês veem muito menos do que eu via no meu tempo de interno, mas a gente ainda vê bastante, né? Então, qual que é a pista? Lesão nos núcleos da base, lesões profundas, e tem que injetar contraste com captação periférica pelo meio de contraste. E normalmente são lesões múltiplas. Então, se aparecer alguma imagem para vocês que mostrar uma lesão nos núcleos da base com captação apenas na periferia e às vezes esse sinal do alvo excêntrico, pensar como primeira possibilidade toxoplasmose. E normalmente são lesões múltiplas. A melhor sequência vai ser tomo com contraste e ressonância no T1 pós-contraste, porque justamente é isso que vocês têm que pensar. Então, repetindo, sempre que aparecer para vocês uma prova, uma lesão nos núcleos da base, com realce periférico pelo meio de contraste, primeira coisa a pensar é toxo. E a segunda também. E a terceira é que o paciente está em contexto de imunossupressão. Pode ser HIV, e a gente também tem visto, né, esses pacientes, por exemplo, lúpicos, com uma imunossupressão muito importante, também pode fazer toxoplasmose do sistema nervoso central. Neurocistes, até caiu na prova desse ano, né? Então é fácil, são cistos que podem estar dentro do espaço subaracnoide ou podem estar dentro do parênquima cerebral, né? Então vejam, aqui esses cistos no espaço subaracnoide, nas cisternas ou dentro do ventrículo, né? São os racemosos, e a gente tem as formas intraparenquimatosas, né? Que podem ter edema. No Brasil, gente, é uma das causas mais frequentes de epilepsia, tá? Então, pode ter esse realce mais periférico, mas, em geral, a neurocisticercose sempre é uma lesão, são lesões múltiplas, são lesões maciças, e os pacientes têm muitas lesões, tá? Então, aqui mostrando uma fase crônica, que são aqueles nódulozinhos calcificados, né, na fase mais tardia na evolução, que é o estágio nodular calcificado da neurocisticercose, né? Mas o fundamental é observar que existe um escólex. E vejam, é no parênquima difusamente córtico subcortical, né? E esses cistos que às vezes estão dentro dos ventrículos, é comum meningite e comum hidrocefalia. Só para comentar um pouquinho, que às vezes ocorre, pode aparecer num cenário mais diferente, é a síndrome da reconstituição imune. Vocês devem ter visto na Infecto,
Então, são lesões multifocais, mais expansivas na substância branca, ocorrem quando o paciente faz o diagnóstico de HIV e é tratado com a terapia, né, antirretroviral, e o sistema dele se recompõe. Então, ele pode, o sistema imune se recompõe. Então, ele pode fazer essa síndrome. E o que chama atenção é que existe um realce bem importante, como vocês podem ver aqui no T1 pós-contraste. Então, se aparecer alguma lesão que capta bastante na ressonância, é a síndrome da reconstituição imune. Aqui é uma questão que já caiu da Unicamp. Inclusive, aquela primeira imagem, vocês vão ver que dá até para identificar, certo? Então, vejam, vai contar a história de um paciente, né, que está com uma febre baixa há 20 dias, fez um líquor que tem 40 leucócitos, ou seja, tem aumento de células, porém com 80% de linfócitos. Uma glicose de 30 para uma glicemia sérica de 90, ou seja, uma glicose consumida. Então, diante desses achados, o que a gente vai pensar para esse paciente? Uma tuberculose, tá? Por exemplo, se fosse uma encefalite viral, a gente não esperaria, né, uma glicose tão baixa, por exemplo, né, embora ela possa ter uma linfocitose também. Então, qual que seria a situação aqui dessas 4 imagens? Essa foi uma questão que eu fiz também. Vejam, aqui na letra A tem realce da meninge, tá? Então, é uma leptomeningite. É a única que poderia ser a resposta. A B, vejam, tem umas calcificações esparsas, né? Então pode ser uma neurocisticercose residual, mas não dá alteração no líquor. Aqui a gente vê lesões hemorrágicas múltiplas, era um paciente com metástase, não vai dar alteração no líquor. E aqui mostrei para vocês também, vejam, uma lesão com realce periférico subtalâmica, núcleos da base com edema, quer dizer, uma toxoplasmose. Na toxoplasmose, em geral, a gente também não observa alteração no líquor, tá? Então, como é uma lesão do parênquima, a toxo é invariavelmente uma lesão parenquimatosa, não tem, em geral, meningite por toxo, né? Pode ter, mas, assim, é a raridade, e na prova a gente sempre raciocina com o que é frequente, né? Então, é a alternativa A, certo? Aqui um paciente é uma prova, questão da Unesp. Então, vejam, o que a gente vê aqui? 2 cortes. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Se tem 2 cortes, preciso ver os achados dos 2, né? Os 2 têm alguma coisa para me dizer. Vejam que aqui o ventrículo está grande, num indivíduo idoso, porém, vejam a convexidade, praticamente sem sulco. Com desproporção ventrículo-sulcal, no que a gente vai pensar? Na hidrocefalia de pressão normal, que tem a tríade de Hawkins-Adams, né? Então, ele vai ter incontinência, demência e distúrbios da marcha. Por que não seria Alzheimer? Alzheimer, a gente vê redução volumétrica dos lobos temporais e aqui não teria apagamento de sulco. Sequela de infartos? Não estou vendo várias lesões brancas hiperintensas corticais, por exemplo. E demência frontotemporal? Também não. A demência frontotemporal, como o nome indica, existe uma atrofia frontal e temporal, certo? Então, aqui, uma hidrocefalia de pressão normal, certo? Então, reconheça esse padrão, o ventrículo grande, e aqui não tem sulco, quer dizer, se fosse uma atrofia para justificar esse ventrículo grande, aqui teria que ter bastante sulco, e a gente tem exatamente o contrário disso, os sulcos estão apagados. Aqui, outra questão, peguei até meio de clínica só para revisar um pouquinho. Homem de 35 anos com dilatação pupilar bilateral. Então, se tem dilatação pupilar bilateral, qual que é o nível da lesão? Mesencefálico. Lembre-se dos nervos cranianos, né? Então, basicamente, terceiro e quarto, né? O oculomotor e troclear estão relacionados ao mesencéfalo. Quinto, sexto e sétimo com a ponte,
né? Então, trigêmeo, abducente e o vestíbulo coclear e o facial estão relacionados com a ponte, esses 4, desculpa, né? Então, assim, nos acidentes vasculares cerebrais da ponte pode ter, né, alteração decorrente de facial ou de comprometimento de abducente, principalmente se for na região posterior da ponte, e os bulbares. E bulbar a gente vai ter 9, 10, 11 e 12. Então, pode ter alteração de motricidade da língua, enfim, essas alterações de 9, 10, 11 e 12, certo? Então, aqui bem fácil a resposta, né, que era mesencéfalo, né, porque está relacionada à dilatação pupilar a uma alteração, né, do núcleo do parasimpático do terceiro nervo. Aqui um caso clínico que vejam, vou mostrar para vocês porque caiu numa prova da USP do ano passado. Então, para vocês identificarem, e ressonância, vejam. Então, aqui um outro exemplo, tá? Paciente feminina, 54 anos, com alterações de consciência e ataxia. O que a gente está vendo? Então, vejam, se eu olhar essa imagem aqui, que é mais óbvia, vejam que estão brilhando os tálamos paramedianos. Aqui, corpos mamilares e túber cinéreo. Aqui, a região posterior do mesencéfalo, certo? Aqui é a região periaquedutal. Então, lesão que envolve tálamo paramediano, que envolve diencéfalo, corpo mamilar e túber cinéreo, tem que pensar em carência de B1. Essas síndromes carenciais, eles gostam que vocês saibam identificar, porque elas têm um tratamento específico, só que só tem tratamento para quando o diagnóstico é feito. Tá? Então, lesão diencefálica, pensar aqui, então, em carência de B1, tem que repor B1, e essas alterações regridem. Normalmente se vê, né, o paciente com anorexia, hiperemese gravídica, né, alcoolistas, enfim, são pacientes que têm essa síndrome de Wernicke, né, carência de B1. Como já caiu essa, então eu vou até passar uma outra que eu acho que um dia pode cair, que é a deficiência daí de B12. Então, a anemia perniciosa, normalmente, num contexto de clínica, é uma boa questão, né? Paciente que fez uma gastrectomia, por exemplo, e que pode ter dificuldade aí para a absorção da vitamina B12. Então, o que é típico na manifestação neurológica? Lesão desse cordão posterior da medula, como vocês estão vendo aqui. Medula teria que ser cinza, aqui a gente vê uma área branca, certo? Então, e que tratos estão aqui? Né? Fascículo grácil cuneiforme. Qual a repercussão disso? Comprometimento, principalmente do tato epicrítico e da sensibilidade vibratória, tá? Então, se ainda a historinha contar isso, vocês nem precisam saber da ressonância, mas aqui a ressonância então, tem essas lesões cordonais posteriores, que a degeneração combinada subaguda, às vezes pode pegar também o trato córtico espinhal lateral. Certo? Então, de neuro, acho que era isso. Eu tentei falar um pouquinho de tudo para dar uma orientada para vocês, tá? Claro que de tudo é impossível falar, né? Mas eu acho que deu para ajudar, assim, a dar alguma revisão. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui é o Augusto. Eu fiquei com dúvida de como a gente vai, por exemplo, diferenciar as lesões calcificadas, por exemplo, de uma neurocisticercose do que tem na criptococose. Eu fiquei tive um pouco de Tá, a dificuldade nisso. lesão, é como eu comentei, a lesão calcificada em si, né, ela nem é o problema, porque se são calcificações difusas, né, vai ser neurocistes. Agora, a lesão cística, para ser neurocistes, tá, de parênquima, ela tem que ter o escólex, que o escólex é aquele risquinho que você vê dentro do cisto,
tá? Na neurocisticercose. E são cistos mais redondinhos, regulares, como eu comentei. Na neurocripto, na verdade, é o preenchimento do espaço perivascular pelo conteúdo mucoide do fungo. Então, vão ter aquelas dilatações que têm aspecto cístico, mas é mais amorfo e não ficam áreas tão redondas como você vê na neurocistes. Ah, certo, beleza. Dá uma Obrigado, professor. comparada depois nas imagens que você vai ver que são bem diferentes. Beleza, Tá? obrigado. E elas confluem mais nos núcleos da base também, as da neurocripto, né? E as da neurocistes são mais dispersas e você vê também em transição córtico-subcortical, tá? Que você quase não vai ver na neurocripto, porque na neurocripto, como tem uma disseminação pelo espaço perivascular, você vai ver onde esses espaços são proeminentes, que é principalmente na região dos núcleos da base. Alguma outra pergunta? Professor, Pode perguntar? falar. É a Luana. Uhum. Quando o senhor estava falando dos AVCs, Uhum. a gente primeiro pede atomo sem contraste para Isso. ver se avaliar se tem algum coágulo, alguma coisa, e aí a gente pede a angiotomo. A angiotomo é mandatória, a gente precisa pedir sempre, ou só com atomo sem contraste a gente já pode tomar medidas de conduta? Não é 100% imprescindível. Por exemplo, assim, se você vir, faz lá atomo 100, e vir, por exemplo, que é uma lesão isquêmica muito grande, né? O paciente não vai fazer trombólise. O paciente mais idoso, por exemplo, com uma lesão isquêmica que pegou lá metade do território da média. Daí seria mais academicismo mesmo, tá? Não haveria assim necessidade, né, para em termos assim de corroborar o diagnóstico, tá? E quando você quer confirmar exatamente qual o segmento ou que possa estar ocluído, daí é mandatório fazer. Agora, a angiotomo, ela é muito mais útil para o paciente que tem uma hemorragia subaracnoide, tá? Daí sim, porque daí ela identifica o aneurisma, que provavelmente é a causa daquela hemorragia subaracnoide, né? Se o paciente tem hemorragia subaracnoide e não teve trauma. Esclareci? Sim, sim. Tá. Então tá, se vocês tiverem também mais dúvidas, podem escrever, tá? Que a gente, mais questão, mais tópico, tá? Vou parar de gravar, professor, tudo bem? Tá, tudo bem. Daí eu vou disponibilizar lá no canal até o 0.